Dos tempos remotos, oriundos da Idade das Trevas, ele foi o mais famoso dos heróis nórdicos e um pesadelo para os países da França e da Inglaterra. Ragnar Lothbrok foi engolfado pela lenda em torno de seu nome. É atribuído a ele uma descendência direta de Odin, o que seria capaz de explicar seus grandes feitos. Analisar o homem por trás da lenda é um grande desafio, já que as fontes são escassas, confusas e misturam lenda com realidade. Lançada pelo serviço de stream Netflix em 2013, Ragnar Lothbrok ficou ainda mais conhecido. Foi aceito pelos historiadores que Ragnar era um dinamarquês e viveu durante o governo do rei Horik I. Já no século IX, comandou a imensa frota de navios que saqueou Paris em 845. Se você apoia este tipo de conteúdo, não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no nosso canal ativando o sino de notificações. Eu me chamo Charles Boniek, sou editor do blog e do site Contos do Mundo Real. E sejam bem-vindos à nova saga Guerreiros Lendários. Ragnar supostamente nasceu durante a primeira metade do século IX, mas a data exata e o local são desconhecidos. Possivelmente foi fora da Dinamarca. Filho de Sigurd Ring, rei da Suécia e conquistador da Dinamarca, e de sua primeira esposa, Alfhild. Ragnar teve que assumir o governo ainda jovem, aos 15 anos. Pois seu pai estava incapacitado devido à grande quantidade de inimigos que foram criados por negligenciar as necessidades dos seus súditos depois das guerras e conquistas. Quando Sigurd morreu, Ragnar foi forçado a ascender ao trono e finalmente tornou-se o rei. A ambição do jovem não pôde ser mantida dentro de seu reino e começou a ir mais longe, para outros lugares que poderiam fornecer-lhe quantidades enormes de terra, recursos e ouro. Foi então que o mar começou a testemunhar a passagem dos Dracarys, que eram os barcos vikings, em direção às costas inglesas. Saques começaram a acontecer nas aldeias e mosteiros, durando vários meses. Ragnar, hábil estrategista, costumava atacar durante as celebrações religiosas para surpreender os soldados enquanto oravam. Logo, sua reputação de pirata sanguinário e cruel começou a crescer. E foi durante uma de suas incursões que conheceu sua primeira esposa, Lagertha, uma guerreira viking, uma escudeira de alguma região onde hoje é a Noruega. O conto de Lagertha é gravado em passagens do livro Gestadonurun, uma obra do século XII, que conta histórias da Dinamarca, escrita por Saxo Grammaticus. Saxo relata que Lagertha era uma hábil amazona, que apesar de donzela, possuía a coragem de um homem lutando à frente dos mais bravos, com os cabelos soltos sobre os ombros. Todos se maravilharam com a sua figura e seus feitos, pois quando seus cabelos caíram pelas costas, traíram-na como uma mulher. Ragnar se apaixonou por ela e a cortejou até se casar com a mesma. A lenda diz que ele matou um urso e um enorme cão que Lagertha tinha em casa para proteger sua virgindade. E foi por este feito que ele conquistou a mão da jovem.
Mas Ragnar ainda foi casado com outra mulher, chamada Kraka, que tiveram os filhos Ivar o Sem Osso, Bjorn Ironside, Halfdan, Ragnarsson e Ubba, que se tornaram grandes guerreiros e foram grandes viajantes ao longo de suas sagas. Ragnar Lothbrok decidiu direcionar suas forças para o sul, em direção à costa de Friesland. Mas foi no ano de 845 d.C. que ele planejou sua invasão mais importante, junto com o rei Horik I da Dinamarca, contra a cidade de Paris. Para isso, ele preparou um exército de cerca de 5.000 vikings a bordo de 120 navios e dirigiu-se para a foz do rio Sena, no norte da França. Então, ele impiedosamente atacou e roubou toda e qualquer população que apareceu em seu caminho, bem como numerosos mosteiros e conventos. Estes ataques coincidem com a época em que os vikings causaram mais dano, quando foram considerados o maior terror da Europa. Absolutamente nada conseguia deter os vikings, que continuaram velejando em direção ao coração da França, chegando às portas de Paris, cidade que atacaram por longos dias, para o horror de seus habitantes e de seu rei Carlos, o Calvo, neto do lendário Carlos Magno. A cidade só poderia ser salva mediante o pagamento de um resgate aos invasores do norte. Estima-se que o pagamento foi de 7.000 quilos de prata e Ragnar Lothbrok encerrou os ataques à cidade de Paris. Ragnar começou assim uma prática que seria muito utilizada pelos vikings no futuro, que era pedir grandes quantidades de dinheiro em troca de poupar as cidades. Contudo, não houve nenhum trato sobre as outras cidades, e os vikings começaram a saquear diversas localidades na França. Depois de sua cruel passagem pela França, Ragnar Lothbrok embarcou no que seria sua última viagem, quando, perto do ano de 865 d.C., resolveu ir para Nortúmbria, noroeste da Inglaterra, a bordo de 2 navios, não os dracares habituais. Sua esposa aconselhou a levar mais homens e mais navios, mas ele não deu ouvidos. Mas os deuses não foram clementes com o viking, que perdeu muitos homens ao chegar na costa da Nortúmbria, devido a uma terrível tempestade. Ele percebeu que tinha que avançar e atacar rapidamente, sem dar tempo para a reação. Quando o rei Eowel II de Nortúmbria teve notícias de que as aldeias estavam sendo destruídas, rapidamente organizou um exército e foi ao encontro de Ragnar Lothbrok. O viking, que não tinha homens suficientes para vencer a batalha, só podia fazer uma coisa: lutar até o fim, como um verdadeiro filho do norte, para ter a dignidade de merecer o seu lugar em Valhalla, o paraíso dos vikings. Entretanto, ele não morreu na batalha, como o resto de seus homens, sendo capturado e preso nas masmorras. O rei Eowel II não teve misericórdia do ladrão cruel e ordenou que ele fosse jogado em um fosso cheio de serpentes venenosas. A morte por picadas de cobras em um poço fundo era muito realizada na Europa. Os presos eram jogados nesses poços e acabavam morrendo por alta intoxicação, resultante de enorme quantidade de veneno injetado no sangue. O grande Ragnar Lothbrok sofreu centenas de picadas, mas mesmo nesse momento terrível e de dor inimaginável,
teve forças para berrar que seus filhos vingariam sua morte em uma festa de sangue inglês. Essa história é cantada até hoje na canção Cram Camel, criada provavelmente no século XII. Seus filhos Bjorn e Ironside, Helfdan e Yuba atenderam suas ordens e, liderando uma grande frota com um enorme grupo de guerreiros, consumaram a invasão da Nortúmbria 2 anos após a morte de Ragnar Lothbrok. O rei Ewald II passou pela mais terrível das provações impostas pelos povos vikings aos seus inimigos, a famosa Águia de Sangue.